Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu falarei com vocês o planejado aqui, que é Mateus 26. Vou fazer uma parte porque é um capítulo extremamente longo, tem 75 versículos, né? Nós sabemos que estes livros, originalmente, eles não eram divididos em capítulos, né? Foram divisões feitas posteriormente para a organização. Tá aí uma curiosidade. E também vou falar mais duas coisas que o Espírito Santo tocou em mim, só para agregar conhecimento bíblico aqui. E então, antes de começar essas questões do vídeo, então gostaria de parabenizar um irmão, não sei se ele quer que fale o nome dele, mas ele está apenas no 9º ano da escola. E assim, eu no 9º ano não tinha entendimento disso ainda. Eu comecei a ler a Bíblia no 1º ano do ensino médio. Então, o fato dele estar no 9º ano, já percebeu que todo mundo em volta dele, né, que os colegas só sabem falar besteira, iniquidade, que é o fim dos tempos, né? Só sabem falar perversidades e, enfim, aceitam tudo que é ensinado também como verídico. Então, assim, um cara como ele, ter essa coragem, óbvio, todo mérito é do Espírito Santo, é do Criador que salvou ele, mas eu acho incrível um cara do 9º ano tá nesse nível, assim, de despertamento de verdade. Então, glória ao Criador. E isso mostra que desde jovens nós já temos essa responsabilidade sobre o pecado, né? Então, eu tenho amigos um pouco mais velhos, 1º, 2º ano, que infelizmente ainda estão presos ao catolicismo, por exemplo. Então, eu oro para que Deus liberte eles. Por quê? Porque assim, não existe desculpa, sabe? Óbvio que é muito mais fácil você estar ali confortável num templo. Esse templo, ele tem a palavra de Deus, tem a Bíblia, então normalmente vai falar mais verdades do que mentiras. Só que sempre vai ter os fermentos farisaicos ali, as mentiras, né? As doutrinas, as idolatrias em relação a santos, enfim, coisas que não condizem e que estão explicitamente condenadas aqui na palavra, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, né? Então, assim, não tem desculpa para essas pessoas, né? Mas eu oro muito por eles, eles vão se converter, eles são pessoas incríveis. Mas olha que interessante, menino do 9º ano, sozinho, tá? Porque uma coisa é quando a pessoa cresce com a família ensinando a verdade. E muitos ainda se desviam, preferem as coisas do mundo, ficar ouvindo músicas do mundo. Ele sozinho surgiu na família dele, assim como muitas pessoas que eu conheço, eu mesmo, outro amigo meu, a gente se converteu por causa do Criador, óbvio, mas é muito difícil quando você está meio que sozinho, assim, né? Quando seus pais não te apoiam. Só que Deus vai nos guiando, nos sustenta. Quando eu olho para trás, eu vejo que foi um milagre, foi literalmente 100% mérito de Deus, porque eu não teria conseguido sem Ele. Eu passei por muito sofrimento, muita solidão, muitas dificuldades por buscar a verdade, tanto bíblica quanto do mundo, aceitar, né, as verdades desse mundo, perceber que esse mundo é uma farsa, que é tudo uma mentira, não generalizando, mas assim que as coisas desse mundo, né, elas perdem o sentido para nós. Então a gente começa a perceber que se Deus é real, Jesus, por exemplo, a Bíblia, né, é real, que as coisas são da forma que são, porque os seres humanos são maus. Eles vivem em rebeldia, como se Deus não existisse. Então quando você começa a perceber que, por que então, né, se Deus é real, então eu tenho que buscá-lo, servir Ele. Peraí, mas então todos esses esportes que passam na TV, todo esse dinheiro que é injetado para futebol, por exemplo, tudo isso então é uma distração, certo? Porque tem pessoas que assistem essas coisas, não todos, tá? Não estou generalizando, mas uma grande massa que assiste essas coisas, que perde sua vida sendo fanático, idolatrando times de futebol, jogadores, perdendo seu tempo só com entretenimento. Pessoas que são condenadas e que deixam de ir para o céu, para a eternidade com o Criador, vão para o inferno, né? Para o Hades e para o Lago de Fogo. Então, é uma coisa muito séria. Essas coisas do mundo perdem o sentido quando você se converte de verdade.
Você não vai continuar indo para jogo de futebol, acompanhando o time, sendo fanático. Então, assim, nós temos os nossos gostos, né? Tem gente que gosta ainda de jogar um videogame, de assistir um jogo, mas isso é diferente de idolatria. É o tempo que a pessoa devia estar louvando ao Criador, lendo a palavra, orando, fazendo qualquer coisa de útil, estudando, trabalhando, ou ajudando alguém na rua, sei lá, qualquer coisa, pregando a palavra. A pessoa está lá desperdiçando, jogando no lixo o tempo, e além de jogar no lixo, está desagradando o Criador, porque você está gastando a sua voz, a sua energia para cantar para homens ali, cantar para gente correndo, para um time, e essa energia sua espiritual, ela está indo para algum lugar, só que está indo para os demônios, para a idolatria, certo? Eita, acabou o espaço de novo, vou ter que liberar. Então, assim, são verdades duras, mas que são necessárias de serem faladas, certo? Se a pessoa diz que é cristão, se ela realmente rendeu o coração ao Criador e nasceu de novo, ela tem que ler a palavra. A palavra diz que nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. Então tem muita gente que diz que é cristão, mas que não morreu para o mundo e não é nova criatura. Nova criatura não vai para jogo de futebol, a não ser que seja para pregar o evangelho, o que não vai acontecer. Uma nova criatura não vai, sei lá, ficar indo para shows seculares. Então, assim, muitas pessoas são piores do que não crentes, porque desprezam a eficácia, né? É aquele negócio, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, quando pessoas como eu vêm falar a verdade, parece que nós somos fariseus, que nós estamos sendo duros, rígidos, dizendo quem que vai para o céu, né, quem que não vai. Não, a gente só está falando a verdade aqui. É o que os apóstolos pensavam, os servos de Deus. Eles abdicavam de tudo pelo Criador, tudo. Então, as pessoas elas ficam sendo cristãos mornos, né, entre o mundo e o Criador. Mas se você está entre o mundo e o Criador, você já está no time do diabo, no time do inimigo. Acorda, acorda. Não é fácil para a carne, mas faça o que for necessário, faz tudo. Se renda ao Criador, jejua, faz o que for necessário, mas assim, isso é uma coisa que me entristece, que me incomoda. Mas quem for para ser salvo vai ser salvo. Os poucos são chamados, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem for escolhido vai ser salvo. Não vou ficar me estressando, só tive que falar as verdades aqui. Então, uma coisa interessante aqui, ó. O Criador não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então isso demonstra que a santidade dele. Ele não pode ser enganado, nem manipulado, nem tentado. As pessoas acham que enganam ele, estão enganando a si mesmas, tá? Então ele não tenta ninguém, ou seja, ele permite a gente passar por provações, por tentações, mas é o inimigo que nos tenta, só que o inimigo que nos tenta, né? Só que isso começa em nós, na nossa carne. Então, a concupiscência concebida dá luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera morte, certo? Então, não dá para pôr toda a culpa no inimigo. Ele pode te tentar, mas você ser tentado não é pecado, certo? Mas a pessoa, quando cai no pecado, ela tem a responsabilidade e, óbvio, ela pode se arrepender, né? Não é um pecado que você faz que vai te condenar, é a vida de iniquidade, é você permanecer no pecado sem arrependimento, sem mudança, sem santificação. E o outro conceito que eu gostaria de falar aqui é que o reino de Deus não pode ser abalado. Então, apesar de nós observarmos que o fim se aproxima, devemos ter paz e olhar para o alto, pois a nossa redenção está próxima e é de lá que vem o nosso socorro, né, do alto. Então, inclusive eu vou ter que falar Mateus no próximo vídeo, tá? Que tá ficando longo já. E daí eu já aproveito e gravo 2 porque eu tô extremamente corrido com os estudos e logo já melhora daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer? Que conforme a gente vê que o fim se aproxima, se você está em comunhão e intimidade com o Criador, não há motivo para desespero, certo? Nós não podemos estar dormindo agora, mas aquele que já acordou, não vai se surpreender, sabe? Então a gente sabe que vai ocorrer apagão,
enfim, que vai ocorrer diversas situações, que vai ocorrer mais desastres naturais, que provavelmente vai ocorrer uma fome, uma escassez, grandes crises para que haja então esse reset e entre o novo sistema financeiro, econômico e tudo. Então, quando tiver, sei lá, caindo fogo do céu, tiver um caos, antes de ser instaurado então a falsa paz, quando tiver esse caos, nós não devemos ficar assustados, com medo. Se você está buscando agora intimidade com o Criador, desenvolvendo isso agora, é só você orar e ver qual que é a direção dele, ficar calmo. Primeiro, se a gente perder a vida, você tem que ter essa convicção, de que você fez o necessário e que você está do lado do Criador, que você está bem com Ele. Então, primeiro, você ora, vê qual que é a vontade dele, pelo Espírito Santo, não por um impulso de medo, impulso do inimigo. Então você vê, pô, o Criador quer que eu fuja para um monte, quer que eu vá para uma chácara, para o mato, quer que eu fique aqui agora. Então, você tem que ter o Espírito Santo te guiando, porque vai ter horas que a gente vai ter que ficar onde a gente está. Que se você sair, você vai morrer. E tem horas que se você ficar onde você está, você também vai morrer. Então, assim, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E aqueles que fazem a vontade do Criador, em tempo aceitável, no tempo de angústia, acharão o favor dele. Aqueles que se deleitam nele, Deus considerará a vontade de seu coração. Então a chance de sobreviver, de o Criador mesmo trazer uma provisão sobrenatural, se você não tiver estoque de alimento, isso é sobrenatural, né? O Criador vai ter o favor dele na sua vida. Mas aqueles que estão levando de qualquer jeito, infelizmente, a chance de cair um prédio em cima deles, de cair uma bola de fogo, deles serem perseguidos e mortos, não estou dizendo que não serão salvos se se arrependerem, mas a consequência de quem está vivendo no pecado agora, de quem não está enchendo suas lamparinas, está levando na brincadeira, não está vivendo uma vida crucificada, né, carregando a sua cruz, está brincando com o Evangelho, brincando com o Filho de Deus, com o Espírito Santo, a chance dessas pessoas morrerem de uma forma trágica é maior. Não, óbvio que os santos serão perseguidos, poderão ser torturados, mortos, mas eu imagino que a dor, as coisas vão ser menos piores para nós e que haverá livramento e que haverá também a nossa paz do Espírito Santo. Até Estevão, quando estava sendo apedrejado, perseguido, morto, estava em paz, porque ele estava em comunhão com o Criador. Mas pega alguém que é um assassino, que é um ladrão, que é um idólatra, sei lá, pega qualquer pessoa, na hora de sua morte, a pessoa está aterrorizada de medo, porque ela não tem o Criador. E ela sabe, dentro dela, apesar das mentiras que as pessoas criam para si mesmas, porque Deus é energia, porque eu vou reencarnar, isso, aquilo. Na hora que a pessoa estiver morrendo, dentro do coração, dentro da consciência dela, vai bater um desespero, porque ela sabe da verdade. É por isso que Deus fala que tudo, né, ele fala aqui em Romanos 1, toda a criação revela a existência do Altíssimo, do Criador. Portanto, todos estão inexcusáveis. Todos também estão destituídos e carecem da glória do Criador e precisam do arrependimento e da santificação. Se o povo de Israel tinha que seguir todas aquelas leis, e aquilo lá não era mal, era puro do Criador, era para separar eles dos povos pagãos. Por isso que um assassino era apedrejado, por isso que era tão severa a punição. E o fato de não vivermos mais sobre a lei não significa que a punição, a consequência do pecado não vai acontecer no futuro. Só que existe a graça, então existe a possibilidade de arrependimento. Mas a palavra diz, o apóstolo Paulo diz em Hebreus, ou em Romanos, que se aqueles que negaram aquele que era da terra, ou seja, Moisés, sofreram tamanha punição, imagine aqueles que rejeitarem aquele que veio dos céus, o Messias. Então olha o quão sério, olha o temor que é devido ao Criador. Então vamos parar de levar na brincadeira, tá? Eu peço perdão, a maioria de vocês leva a sério, estou falando para quem precisa e a própria consciência testifica.
né? Se a sua consciência o acusa de alguma maneira, né? Como Paulo disse, então santifique-se. Enfim, então é isso, meus irmãos, tá? Vou encerrar o vídeo por aqui, o próximo sobre Mateus 26. Então que o Criador vos abençoe muito e até a próxima. Fui!